BRB CESP 2010, cargo de escriturário. Instituições financeiras é obrigatório o funcionamento de ouvidorias, correto? Necessariamente segregadas, ou seja, separadas, né? Ó, separadas, né? Separadas da unidade executora de atividade de auditoria. Ok, correto, né? Pronto, correto. Só que, ó, questão de 2010, só que a 4433 de 2015, né? Também recepcionou isso e tem 3 unidades que não pode. As unidades de negócio, ok? Vinculados aos produtos do banco, né? Negócio, pessoa física, jurídica, micro, média, empresa, papapá, né? Não pode colocar esse cara aqui para não ter conflito. Outra unidade que não pode é negócio, gestão de riscos, né? Gestão de riscos e auditoria interna. Isso aí está previamente previsto aí, tá? No artigo 4º da lei, ok? No artigo 4º da lei, não, da resolução, é parágrafo único. Então está aí para vocês uma questão de 2010, mas ela cabe exatamente porque ela foi recepcionada aí o conteúdo dela pela 4433, né? Professor, eu estou ficando confiante. Cara, esse assunto você não vai errar a questão, cara. Eu tenho certeza certeza absoluta. Vamos lá, né? 9º. É admitido o compartilhamento de ouvidoria nos seguintes casos. Ouvidoria é caro, já falei para você, tá? É caro. Ouvidoria é caro demais, cara, esse negócio aí. Tá? É caro, você tem que dar estrutura. Nós vamos ver lá das formalidades, nós vamos ver mais para frente aí que o Conselho Monetário Nacional exige que o cara altere o seu estatuto social para garantir estrutura, atendimento, etc, etc, etc. Então, o que o legislador fez? Cara, para aí, nós não podemos quebrar os bancos também, as instituições financeiras, né? Nós vamos permitir, o ideal é o seguinte, que cada um tem o seu. Mas tem alguns casos que ele pode compartilhar a ouvidoria, né? Ou seja, pode ter uma ouvidoria para atender os dois. Instituições que integrem conglomerado composto pelo menos 2 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída ouvidoria em qualquer das instituições autorizadas para funcionar. Então vamos lá, BB Capitalização, é uma instituição lá, e BB, não sei, é outra lá, BB de banco, lá, pessoa física. São 2 instituições, então uma só para os 2, então é permitido, claro, né? É o mesmo patrão, mesmo dono, pode compartilhar. Essa aqui é a primeira situação, pode compartilhar, ok? Vem comigo, ó. Instituição que integre conglomerado composto pelo menos 2 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída ouvidoria em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. Prof, caiu em concurso, caiu. Banestes, FCC 2012, cargo de escriturário. Vem comigo aqui, né? Sobre os serviços de ouvidoria das instituições financeiras, é correto afirmar: A. As instituições financeiras que fazem parte de um mesmo conglomerado financeiro podem instituir a ouvidoria única, que atuará em nome de todos os integrantes do grupo, né? As instituições que fazem parte de um mesmo conglomerado, ou seja, correto, né? Isso aqui é o assunto do artigo 5º da lei, salvo engano, que diz o seguinte, que lá são as hipóteses de quê? São as hipóteses de compartilhamento. Então, isso aí está super correto, é o inciso 1º, salvo engano, do artigo 5º da resolução 4433. Mesma questão, sendo 2012, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o cara aqui foi recepcionado pela 4433. B. A ouvidoria deve dar respostas conclusivas aos clientes sobre todas as reclamações junto a ela protocolando prazo mais de 30 dias. Não vou entrar no mérito, porque o prazo mudou naquela época, mas eu digo para vocês o seguinte, que na 4433 o prazo são de 10 dias úteis, a regra geral, e nós temos uma exceção aí que pode ser prorrogado por uma única vez, desde que não seja 10% do total das demandas, né? C. O ouvidor pode exercer de forma cumulativa as funções de diretor da área responsável pela ouvidoria e de controller? Não, controller é o quê? É auditoria, né? Então não pode, né,
a gente vai perceber isso, que o cara não pode estar vinculado às unidades do negócio, à gestão de risco e auditoria, né? Não pode, ó. Responsável pela auditoria não pode acumular essas funções, a gente vai falar nisso mais tarde em detalhes, né? Quaisquer funcionários das instituições financeiras podem exercer as funções da área de ouvidoria, não lhes sendo exigidas nenhuma certificação específica para o fim errado. Inclusive, na 4433 tem um capítulo que fala exclusivamente da certificação para o cara ser ouvidor. Então, está errado. As instituições financeiras que atuem exclusivamente com pessoas físicas e microempresas estão dispensados de constituir a área de está errado, né? Esses caras são obrigados, né? Quem estão dispensados para atender isso, já falei para vocês, né? Está no artigo 2º, parágrafo único, que diz o seguinte: estão dispensados os bancos múltiplos, né? Que tem lá capital na Bolsa de Valores, que estão atuando em liquidação ou custodiando algumas operações financeiras. Somente essas organizações que estão dispensadas, né? Olha aí, questão do Banesp, questão difícil, hein, cara? Difícil assim, para quem não estudou aqui no LAC, né? Para quem estudou no LAC, para quem seguiu as nossas orientações, para quem prestou atenção, vai ser muito fácil acertar essas questões. Gabarito, letra A, né? Letra A, vem comigo. Nós estamos estudando o artigo 5º, que diz que pode compartilhar. O inciso 1º já falei, aquelas que estão no mesmo conglomerado, né? Pode compartilhar uma ouvidoria única. 2, instituição que não interage com o conglomerado, composto com pelo menos 2 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída a ouvidoria. 1. Empresa ligada, conforme definição do constante nos artigos tal. Então, empresa ligada e na associação de classe, né? A que seja filiada ou que tenha na Bolsa de Valores ou Bolsa de Mercadorias e Futuros, Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros, nas quais realize operações, né? Então, você pode compartilhar. Ele não interage com o conglomerado, tá certo? Mas tem associação de classe, que seja afiliada à Bolsa. Então, a associação de classe, ela pode, mesmo que não interaja com o conglomerado, ela pode compartilhar a ouvidoria, né? Vem comigo. Parágrafo 1º desse item aqui. O disposto no inciso 2, tá aqui, a linha B, que é associação de classe, não se aplica aos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo, sociedade de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro. Ou seja, essas entidades elas não podem, tá certo? Elas não podem constituir a sua ouvidoria na constituição, na associação de classe. Professor, como assim associação de classe? FEBRABAN, né? Federação Nacional dos Bancos. Não, lá está Itaú, Banco Brasil, tá esses caras aqui tudo praticamente, né? Então ele fala o seguinte: o Banco do Brasil, eu vou colocar Itaú e Bradesco, eles não pertencem ao mesmo conglomerado, tá? Então ele fala assim, pô, eu não vou montar a estrutura, eu vou colocar o que lá no sindicato, lá na associação de classe. Então é o seguinte, esses casos aqui no banco, essas entidades aqui do sistema operativo, tá? Do sistema operativo do Sistema Financeiro Nacional não pode, tá? Não pode. As outras demais podem sim colocar a associação de classe. Inclusive teve uma questão de concurso muito difícil que foi sobre esse assunto. Vamos fazer ela agora. Banco do Brasil, César Granrinho, 2015, cargo de escriturário. Um banco que vem atuando autonomamente, vamos lá de novo, um banco que vem atuando autonomamente, sem vinculação a qualquer conglomerado financeiro. Poderá, nesse caso, nós temos da resolução 4433 de 2015, compartilhar a ouvidoria com a seguinte instituição. Então, vamos lá, resolução 4433 trata de quê? De ouvidoria. Dentro dessa resolução, o artigo que trata de compartilhamento é o artigo, salvo engano, o artigo 5º, tá? Então ele fala lá. E aí, no artigo 5º nós temos lá o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 1, ele fala do quê? Do mesmo grupo. O inciso 2 fala, sem vinculação qualquer conglomerado, ou seja, não vinculado ao conglomerado, né? Então vai ser, inciso 2.
Tá? Inciso 2, nós temos empresas ligadas e nós temos o quê? E nós temos o quê? Associações de classe. Né? Vamos lá. Órgão autorizado a funcionar pelo Banco Central? Não. Sociedade de capital aberto autorizada da Comissão? Não. Associação da qual, na qual seja associado. Né? Então, aqui é o gabarito letra C. Lembrando que da associação de classe, o parágrafo 1º, tá, do artigo 5º tem o quê? Uma exceção. Professor, eu quero fazer a leitura aqui, vamos aqui ler para fixar o conteúdo. Questão muito difícil, né? Voltando aqui, estou no exercício ainda, ó. Aqui comigo, ó. Opa, aqui comigo, aqui, ó. Artigo 5º, é permitido compartilhar, ok? Inciso 2, ó, que não interage com o conglomerado. Essa é a resposta, né? Aí nós temos aqui, não interage, duas hipóteses. Empresa ligada, uma empresa ligada, tá certo? Uma empresa ligada a uma matriz e associação de classe que seja afiliada, ou na Bolsa de Valores. Aí tem aqui uma exceção, que os bancos múltiplos, Caixa Econômica, essas entidades não podem. Ou seja, questão muito difícil, está vinculada a quem? A associação de classe que seja afiliado. Gabarito, letra C. Letra C. Terceiro, cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central. Então, nós temos aí uma cooperativa central e temos cada município uma cooperativazinha que é vinculada à central. Também, nesse caso aqui, pode compartilhar, claro, para reduzir custos, né? Então, cooperativa singular, uma cooperativa que é afiliada a uma cooperativa central, podendo ser constituída a ouvidoria na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito, banco ou sistema cooperativo. E, finalmente, a última hipótese de compartilhamento está aqui. Cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central, podendo ser constituída a ouvidoria em cooperativa central da Federação Cooperativa de Crédito, Confederação Cooperativa de Crédito ou associação de classe da categoria. Né? Então, essas são as hipóteses de compartilhamento da ouvidoria. Temos o parágrafo 2º, o disposto no inciso 2, a linha B, e o inciso 4, tá certo? Aplica-se a associação de classe, né? Se aplica a associação de classe ou bolsa de valores, código de ética ou autorregulação efetivamente implementado no qual a instituição tenha aderido. Ok? Tranquilo, só que tem que seguir o código de ética aí da bolsa de valores. Bacana, né? Vamos lá. Capítulo 4, do funcionamento. Ok. Olha como essa resolução ela é completa, do funcionamento. Funcionamento quem? Da ouvidoria. O que ela vai fazer? O que é a atribuição dela? Primeiro, atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. Tratamento formal, tudo registrado, protocolo, número, dia, data, nome, etc. Segunda atribuição, prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta. Encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto. Ok, né? 4. Manter o conselho de administração ou na sua ausência, a diretoria da instituição, informando sobre os problemas e deficiências detectados, o cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los. Ou seja, atribuição básica da ouvidoria, né? Básica da ouvidoria é isso, cara, né? A ouvidoria está lá, está ouvindo as reclamações, as demandas chegam a ela a última instância, um canal de mediação. Ó, banco, você está errado, cara. Você vai ter problemas depois, ó. Vocês estão perdendo seus clientes. Lembre-se que o cliente é o ouro, o tesouro. Os bancos querem a fidelização, né? Então, manter essa informação, eu digo que isso é o quê? É uma consultoria gratuita que os bancos recebem, né? Não só os bancos, mas todas as unidades de ouvidoria. 4 e último, elaborar e encaminhar a auditoria interna ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou a sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Questão de concurso. Então, é o seguinte, a ouvidoria tem que prestar conta de suas atividades. Tá? Vamos lá.
tem que prestar contas. Qual que é a periodicidade? Isso cai. Período, data, lembra que eu disse? O banco gosta. Semestralmente. Se tem que prestar conta, tem que prestar conta para alguém. Então, ele tem que prestar conta, tem que elaborar e encaminhar para quem? Auditoria interna, ou comitê de auditoria, e a diretoria, conselho de administração. Se não tem conselho, a diretoria da instituição, no caso, o presidente, semestralmente, o relatório de suas atividades desenvolvidas pela auditoria no cumprimento de suas atribuições. Bacana? Caiu em concurso? Claro que caiu, vem comigo. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2015, cargo de escriturário. O ouvidor de uma instituição financeira exerce a sua função com diligência, procurando resolver a contento todas as reclamações dos clientes, inclusive recomendando um mecanismo para evitar problemas similares aos já detectados no curso da sua atividade. Possuindo parca estrutura administrativa, acumula a resolução de problemas com a gerência de uma reduzida equipe de elaboração de relatórios que, nos termos da Resolução 4433, devem ser encaminhados a algumas instâncias, entre as quais OK. Então, o que acontece? Uma das atribuições da ouvidoria, consagrado no capítulo 4 da resolução, é o seguinte, que ele, semestralmente, ele tem que elaborar um relatório das suas atividades, em quantitativo, qualitativo, e encaminhar para quem, né? Então, ele tem que encaminhar, pela auditoria, né, ou comitê de auditoria, para o conselho. Se não tiver para o conselho, tem que encaminhar para quem semestralmente? Ou para o diretor da instituição, equivalente ao conselho da administração. Ou seja, instâncias entre os quais sindicato dos bancos? Não. Órgão de defesa do consumidor? Não. Banco Central? Não. Presidente do banco? Não. É quem? Comitê de auditoria, né? Comitê de auditoria tem que encaminhar para o controller, né, e para o conselho. No caso, se não for o diretor, tá? O presidente do banco aqui ele pode até receber, tá? Mas pelos termos da resolução aqui, comitê de auditoria. Professor, onde está escrito esse cara? Está aqui, elaborar e encaminhar a auditoria interna, encaminhar a auditoria interna ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, a sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Né? Inciso 5, né? Então, gabarito, letra E. O atendimento prestado pela ouvidoria deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante, deve ser gravado quando realizado por telefone e quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico arquivado a respectiva documentação e, finalmente, pode abranger excepcionalmente as demandas não recepcionadas inicialmente nos canais de atendimento primário e as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. E aí, professor, eu vou falar para vocês o seguinte, vem comigo aqui. Então é o seguinte, o atendimento prestado pela ouvidoria, aqui, item 1 e 2, tranquilo, né? Identificado por número de protocolo, por telefone, tem que ser gravado, beleza. E pode abranger, ou seja, pode ainda atender excepcionalmente. Por que está excepcionalmente? Porque, excepcionalmente o atendimento primário. Por quê? Porque lá, a gente já estudou isso lá no artigo 3º, tá, das competências da auditoria, são 3. A primeira lá, atender em última instância, tá, quando não resolvido no atendimento primário. Aí o que está colocando? Excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário. Bacana. E pode abranger ainda o item B, as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. Ou seja, por exemplo, aqui, sai aí, por exemplo, o PROCON, né? O PROCON, ele pode estar falando o seguinte, essa aqui vai ser uma demanda que você, ouvidoria, vai resolver.
ou pode ser o seguinte: Banco Central do Brasil encaminha para determinado banco e fala, ó, a ouvidoria vai resolver esse caso. Pode. Isso que está dizendo aí, né? Que pode abranger. Parágrafo 2º, vem comigo, né? Parágrafo 2º aqui. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, de forma justificada, uma única vez por igual período, ou seja, 10 mais 10 dias úteis. E essa prorrogação tem um gatilho limitado ao número de prorrogações a 10% do total das demandas do mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Ou seja, isso foi muito cobrado na Resolução 3849 de 2010. Houve uma mudança no prazo, o legislador aqui ele foi mais cruel em relação ao prazo, e prazo, número, percentagem, dias, cara, examinador adora, então potencial questão de concurso. Parágrafo 2º, de novo. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, é a regra geral, podendo ser prorrogado excepcionalmente de forma justificada uma única vez, por igual período, 10 mais 10. Só que todas que podem ser prorrogadas, não. Limitado ao número de prorrogação de 10% do total de demandas no mês, devendo as demandas o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Então é o seguinte, além disso, ser 10% só, tá? Ele é excepcional, e o demandante, o cara que fez a solicitação na ouvidoria, tem que receber o retorno porque que dela foi prorrogado por mais 10 dias, né? Dá mais trabalho, né, você fazer tudo isso. Então é melhor você ir lá e resolver. Assim que pensa o burocrata. Banco do Brasil, Centro Gran Rio, 2015, cargo de escriturário, né? Essa questão aqui eu fiz uma pequena adaptação, tá certo? Mudei um pouquinho o texto dela, tá? Vamos lá. O gerente da ouvidoria de uma instituição financeira deve ser rigoroso no cumprimento dos prazos para responder os reclamados nos clientes. Nos termos da resolução do Conselho Monetário Nacional 4433 de 2015, o prazo máximo excepcionalmente em dias para a resposta final será D. Então, ok, né? Será D. Então, nós sabemos, né, que o prazo máximo são 10 dias úteis, né? Tá aí, 10 dias úteis, né? O prazo máximo, tá aí em dias, tá? Aqui faltou na adaptação, não vai estar na sua questão aqui, ó, dias úteis, ok? Eu vou com mais isso aqui, ó, úteis, ok? Eu esqueci de colocar esse cara aqui para ter resposta. Então, 10 dias. Só que você pode prorrogar por uma única vez por mais 10 dias. 10 mais 10, 20 dias. Isso tudo aqui porque é uma questão que era antes da lei, entendeu? Antes da lei. Então, gabarito, letra B de bola. Eu vou arrumar esse cara aqui, então é 10 dias úteis. Então, gabarito, letra B de bola, 10 dias, né? Gente, o examinador adora número, viu? Você tem que saber. Vem comigo. Artigo 7º. A instituição deve manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria de forma a, ou seja, a resolução, o legislador, ele quer o quê? Um mínimo de organização e estrutura para a ouvidoria. 1. Registrar o histórico de atendimentos, as informações utilizadas da análise e as providências adotadas, e controlar o prazo de resposta. Ou seja, parágrafo único, as informações de que trata este artigo devem permanecer registradas no sistema pelo prazo mínimo de 5 anos contados da data do protocolo da ocorrência. Ou seja, uma obrigatoriedade para as instituições financeiras, para as ouvidorias, que tem que guardar o registro do atendimento por prazo mínimo de 5 anos. Ó, prazo mínimo, né? Artigo 6º. As instituições devem, ou seja, o legislador está obrigando as instituições, 1. Dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços. Ou seja, da ampla divulgação que existe aí à ouvidoria. 2. Garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria,
por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser a. divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências, nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial. B. Informando nos extratos comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários. E, finalmente, C. Registrado e mantido permanentemente atualizado em sistema de informações na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é muito simples, né? O que está acontecendo? O legislador, o Conselho Monetário Nacional, está obrigando as instituições financeiras o quê? Divulgar os meios de comunicação, em especial o telefone, o 0800 da ouvidoria, para todos os clientes. Viu? Percebeu aqui que ele falou, ó, extrato bancário, tem que constar lá, olha só, questão boa de concurso, cara, ó. Informando nos extratos, comprovantes, inclusive os eletrônicos, né, quando você tira um extrato lá, ouvidoria, número tal. Eu tenho certeza que você já tirou um extrato, você percebeu isso aí. Ele está o quê? Ele é legal, ele é bacana? Não. Está escrito ali porque ele está cumprindo uma determinação do Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, o inciso 3º, que inclusive foi incluído pela nova resolução 4629 de 2018, implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. Então tem que ter um sistema de quê? De avaliação do atendimento. Depois avalia o nosso atendimento, tal, tem aquela. É isso aí. Parágrafo único. O dispositivo do inciso 3º do caput, que é a avaliação, aplica-se somente aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimentos, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento. Ou seja, esse sistema de ouvidoria aqui de avaliação é apenas não todo o sistema financeiro nacional, apenas essas entidades aí. Terminamos o capítulo 4, agora vamos para o capítulo 5, das exigências formais. O que trata esse capítulo em si? A essência dele, fácil. O Conselho Monetário Nacional, o órgão regulador máximo, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, falou o seguinte, ó, bancos, vocês têm algumas exigências formais. Vocês vão ter que alterar o seu estatuto para garantir funcionamento às ouvidorias. O estatuto ou contrato social das instituições referidas no artigo 2º. Artigo 2º é o campo de aplicação da lei, que são as instituições financeiras, né, as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, pessoas naturais, micro e pequenas empresas, né, conforme natureza jurídica da sociedade, deve dispor de forma expressa os seguintes aspectos. Então, ele está mandando as instituições financeiras, né, as instituições alterarem seu estatuto ou contrato social. Deve constar o seguinte, deve garantir o quê? As atribuições e atividades da ouvidoria, que é um componente organizacional, tem que estar lá dentro do estatuto. 2, os critérios de designação e de destituição do ouvidor e o tempo de duração do seu mandato. Olha que coisa interessante. Não é qualquer pessoa que vai ser ouvidor. Então, lá no estatuto tem que colocar os critérios, a designação e a destituição, os casos que ele será demitido, o ouvidor. O tempo e duração do seu mandato. Então, o ouvidor ele tem uma certa independência e autonomia. Mandato, tempo de mandato. E, finalmente, deve constar compromisso expresso da instituição no sentido de, olha só, lá tem que ter compromisso expresso de quê? De dar condições para ela trabalhar. Para trabalhar. 1. Criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que a sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. E, finalmente, assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, como um total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Ou seja,
lá no contrato social, a instituição financeira tem que dar estrutura e tem que dar acesso às informações. Isso que diz a linha A e a linha B. Correto? Correto, né? Por quê? Porque as pessoas tendem a esconder, né? Parágrafo 1º. As exigências previstas no caput devem ser incluídas no estatuto ou contrato social da instituição na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria, após o início da vigência dessa resolução. Ou seja, o legislador aqui colocou prazo para que seja feita essas alterações. Qual que é o prazo? Na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria. Então, tem que ter, na primeira alteração do contrato social, ele tem que incluir isso aí. Claro que isso aqui tudo envolve custo, né? Exercício. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. Segundo a resolução 3849, no tocante à instituição do componente organizacional da ouvidoria, o estatuto do contrato social da instituição financeira deve conter de forma expressa. Primeiramente, essa aqui é uma questão que foi adaptada, foi recepcionada pela resolução 4433. Ok. O que ele fala aqui? Ó? Contrato social e estatuto. Nós temos aí o capítulo 5 da lei, ele é claro. O que diz o capítulo 5 da lei, da resolução? Tá? Exigências formais, ou seja, o legislador, a resolução, ele quer que a ouvidoria ela seja o quê? Oficial, um órgão oficial, um componente organizacional de fato de direito, que tem que ser incluída no Estatuto Social. Lá no Estatuto, lá no inciso 12, ele fala que tem que dar condições, tem que dar acesso livre, vai dizer a forma de acesso para o ouvidor geral e assim por diante. Vem comigo, vamos achar a alternativa correta. O nome do ouvidor deverá ser o do ouvidor ou da associação de classe, bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros, entidade. Aqui está erradíssima essa questão, porque lá diz o seguinte, tá, que o ouvidor, que lá fala o seguinte, que deve constar lá no estatuto o seguinte, deve constar lá os critérios para a certificação e destituição do ouvidor. Lá não fala nada disso que tem que ser de associação de classe. B, o compromisso expresso da instituição no sentido de criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que a sua atuação seja pautada pela transparência, independência e imparcialidade da isenção. Corretíssima! Inclusive está aqui, ó, 3, compromisso expresso da instituição no sentido de criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que a sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. Professor, Ctrl+C e Ctrl+V, exatamente. Quando tem questões aí de resoluções, de carta circular, a gente é Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, ele é palpável, é objetivo, as questões não dependem de interpretação. Quando as questões dependem de interpretação, é muito mais difícil. Aqui não, fácil, letra B. Vamos ler as outras, sim? Relatório semestral, correto? Na forma definida pelo Banco Central, errado. Na forma, não tem nada definido pelo Banco Central. B, as obrigações da instituição a fim de dificultar acesso. Pelo contrário, tem obrigações que facilitar o acesso, está errado aqui. E o relatório quantitativo e qualitativo acerca da situação da ouvidoria, contendo as proposições quanto às medidas corretivas ou aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas. Aqui está faltando está faltando mais coisa. Quantitativo e qualitativo, a gente está um pouquinho mais para frente, está errada essa questão, está faltando algum item aqui que, salvo engano, letra correta dessa resposta, letra B de bola. Letra B de bola. Bacana? Ótimo, né? Artigo 10º. As instituições referidas no artigo 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria. E aí, professor? Simples, fácil, direto. Ouvidoria é um assunto sério no sistema financeiro nacional. Isso que está dizendo a resolução, que é a voz do Conselho Monetário Nacional. Diz o seguinte, ó, Banco Central é o quê? É o órgão fiscalizador, tá? Supervisor do sistema financeiro nacional. Banco, você criou ouvidoria? Eu, Banco Central, eu quero saber quem é o ouvidor, qual é o mandato dele, a quem ele está vinculado. Por quê? Porque ele é o fiscalizador, ele vai ao supervisor.
Então, as instituições financeiras são obrigadas a informar o Banco Central e isso pode ser cobrado em concurso. O diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive de ouvidor, exceto o diretor de administração de recursos de terceiros, né? Então, o que acontece aqui? Olha só. Todo ouvidor, ele tem que estar vinculado a um diretor. Ponto. O artigo 10º vai falar das compatibilidades e incompatibilidades do ouvidor. O parágrafo 1º diz o seguinte: ele pode desempenhar outras funções na instituição. Ó, o diretor responsável pode, então, por exemplo, ele pode ser o diretor de RH. Eu sou o diretor de RH, eu tenho uma outra função. Tá ok? Fechou. Então, o ouvidor pode ser vinculado à gestão de pessoas. Pode. Está aqui. Inclusive o de ouvidor, ou seja, eu posso criar a diretoria de ouvidoria. Então, eu sou ouvidor e, ao mesmo tempo, eu sou... então, eu tenho um ouvidor e tenho a diretoria. Então, você pode ser da mesma diretoria de ouvidor. Ok. Exceto, tá? Então, ou seja, exceto, o cara não pode ser ouvidor, o diretor de administração de recursos de terceiros. O que é administração de recursos de terceiros? Gente, o banco não trabalha com o seu dinheiro. Eu já disse isso na aula de intermediação financeira. O banco trabalha com o dinheiro dos outros, né? Ou seja, a carteira de pessoa física está administrando o quê? Recurso da pessoa física, da pessoa jurídica, de capitalização. Então, não pode ser dessas unidades de negócio. Isso que é administração de recursos terceiros, né? Puxa vida, professor, entendi. Ótimo, né? Parágrafo 2º. Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento, investimento, associações de poupança, empréstimo, sociedade de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria na forma da lei, não poderá desempenhar outra função, exceto o diretor responsável pela diretoria. Ou seja, todas essas entidades aqui que têm até uma certa envergadura, tanto do sistema financeiro nacional, não pode acumular outra função. Pronto, né? Parágrafo 3º. Nas situações em que o ouvidor desempenhe outra atividade na instituição, diretor de recursos humanos, por exemplo, essa atividade não pode configurar conflito de interesses com atribuições. Ok, então não pode ter nenhum tipo de conflito, porque o legislador, a intenção do Conselho Monetário Nacional é ter um cara independente, tá? Um cara autônomo, que não seja influenciado as suas decisões com o dia a dia da empresa, né? Os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos atualizados em sistema de informações na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Ok, ele quer o cadastro atualizado. Concluímos o capítulo 5. Agora, da prestação de informações. A ouvidoria presta muitas informações. O diretor responsável pela diretoria deve elaborar relatório semestral referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria nas datas bases dia 30 de junho e 31 de dezembro. Então, está aí. Então, ele tem que prestar conta, né, as informações. E o legislador, a gente já sabe disso, a gente já abordou isso várias vezes, que ela vai prestar conta semestralmente. Aqui foi mais ainda preciso, com data base 30/6 e 31 de dezembro de cada ano. O relatório que trata o CAPT deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Tá? Quem deve receber esse relatório? Houve uma alteração aqui, né? As instituições devem divulgar semestralmente aos respectivos sítios eletrônicos na internet as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento do inciso 3º do artigo 8º. Ok, ele tem que divulgar esse relatório também na internet. Parágrafo único, revogado, né, sem muitas leituras, né? Artigo 15º, o Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados
e de informações relativas à atividade de ouvidoria. Ou seja, ele pode aí definir o formato, né, do relatório. Da certificação, as instituições referidas no artigo 2º devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem atividades mencionadas no artigo 6º, que é as atribuições da ouvidoria, sejam considerados aptos em exame de certificações organizados pela entidade de reconhecida capacidade técnica. Ou seja, eu quero ser auditor. Quer? Não é assim, não. Não é qualquer um que pode ser auditor. Olha a preocupação. Ele quer um cara profissional, um cara habilitado. Não pode ser qualquer um, né? Se fosse no serviço público, qualquer um podia ser nomeado ouvidor, e assim é, né? Aqui não. O cara, para ser auditor ou ouvidor, ele tem que ter certificação, tem que ter curso, tem que ter um exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica, né? Muito bacana isso, parabéns, né? O exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos de defesa do consumidor e à mediação de conflitos, né? A designação dos integrantes da ouvidoria, referidos no caput, fica condicionada à comprovação de aptidão de exame, de certificação, além de atendimento às demais exigências da resolução. As instituições referidas no artigo 2º são responsáveis pela atualização periódica dos conhecimentos dos integrantes da ouvidoria. Ou seja, tem que ter reciclagem, né? A formação continuada. O diretor responsável pela auditoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Parágrafo 5º, né? Desculpa aí, gente. Nas hipóteses previstas no artigo 5º, inciso 2 e 4, aplique-se o disposto nesse artigo integralmente da ouvidoria na associação de classe, entidade e empresa que realiza. Ou seja, o artigo 5º fala do compartilhamento, né? Do compartilhamento da ouvidoria. Então, aplica-se também que lá na associação de classe o cara tem que ser certificado para ser ouvidor. Pessoal, então temos aí o último capítulo 8º das disposições finais, que é o fechamento dessa resolução. O Banco Central do Brasil poderá adotar medidas complementares necessárias à execução do disposto dessa resolução. Bacana. Os relatórios e documentos relativos aos atendimentos realizados que tratam o artigo 6º, inciso 4, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição num prazo mínimo de 5 anos. Fica concedido o prazo de 30 dias, né, até 30 de junho de 2016, para instituições referidas no artigo 2º se adaptar ao disposto, e essa resolução entra em vigor em data de publicação e fica revogada a 3849, né? Pronto! Concluímos assim a resolução 4433. Nós estudamos todos os dispositivos dessa resolução. Vocês podem ter certeza absoluta que vocês estão preparados. Pode ter certeza. Qualquer questão de concurso de qualquer banco desse assunto, se você assistiu essa aula e você tem, claro, que fazer uma leitura aí, depois aí, imprime aí a lei, aí fazer uma leitura detalhada, cara, uma leitura detalhada aí desses, do texto seco dessa resolução, você vai ficar competitivo. Encerramento aqui, né, um cara que eu admiro muito, né, Dalai Lama, né, indiano, né. Cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade, né? Então, cultivar estados mentais, ou seja, pensamentos positivos como a generosidade e a compaixão. Então, sempre cultivar pensamentos de generosidade e compaixão. Conduz uma saúde mental e a felicidade, é a busca da felicidade, né? É isso aí. Forte abraço, fique com Deus. Fui, tchau, tchau. Clique-claque.